Às 3h15 da madrugada de 13 de novembro de 1974, o inferno desceu sobre a casa no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island. O primeiro estrondo do rifle 35 Marlin rasgou o silêncio como um grito primal. Ronald DeFeo Sr., o pai, levou 2 balas nas costas enquanto dormia de bruços, o corpo sacudindo violentamente antes de ficar imóvel para sempre. Segundos depois, Louise, a mãe, sofreu o mesmo destino. 2 balas precisas, sangue quente jorrando nos lençóis brancos, o cheiro metálico se misturando ao de pólvora queimada. A casa tremeu, mas ninguém acordou. Ninguém se mexeu. Quem segurava a arma era Ronald Joseph DeFeo Jr., o Butch, 23 anos, alto, forte, com olhos fundos e um olhar que sempre parecia perdido em algum abismo interno. Ele desceu as escadas devagar, o coração batendo calmo, demasiado calmo para quem acabara de matar os pais. O chão rangia sob seus pés, mas a casa parecia conivente com o silêncio. Entrou no quarto da irmã Dawn, 18 anos, que dormia de bruços como todos os outros, um detalhe que até hoje ninguém explica. 2 tiros, o corpo dela nem tremeu. Allison, apenas 13 anos, sonhando talvez com escola ou amigos, uma bala na nuca. Mark, 12 anos, agarrado ao travesseiro. Outro tiro seco. Por fim, o caçula John Matthew, 9 anos, o menininho inocente com seu ursinho de pelúcia. Uma bala que ecoou como o fim de tudo. Em menos de 10 minutos, 6 vidas apagadas. Sangue escorrendo pelos colchões, pingando no chão de madeira polida, manchando para sempre aqueles quartos que antes eram cheios de risos infantis. Butch tomou banho com água quente, esfregando as mãos como se pudesse lavar não só o sangue, mas a loucura que o consumia. Vestiu roupa limpa, jogou a arma e as peças ensanguentadas num rio próximo. Foi para o bar da esquina, bebeu como sempre, e só à noite correu gritando: "Alguém matou minha família inteira." Levou vizinhos e polícia até a casa. Quando abriram as portas, o horror os congelou. Corpos alinhados de bruços, sem luta, sem sinais de que alguém tivesse acordado com os estampidos ensurdecedores. Mas o que levou Butch àquela loucura absoluta não foi um surto repentino. Foi uma erosão lenta dia após dia, ano após ano, que transformou um jovem problemático num monstro calculista. Desde adolescente, Butch era o diferente da família. Cresceu num lar que, visto de fora, era o sonho americano. Casa grande à beira-rio, piscina, barcos, carros novos. Mas por dentro era um campo minado. O pai, Ronald Sr., era um homem feito do zero. Vendedor de carros agressivo, autoritário, que governava a família com um punho de ferro. Gritava com todos, humilhava publicamente, batia na esposa quando perdia a paciência. Com Butch, a relação era uma mistura tóxica de medo e mimo. Chamava o filho de inútil, fracassado, mas ao mesmo tempo o protegia demais. Emprego garantido na concessionária Buick da família, salário semanal sem precisar bater ponto, carro novo todo ano, dinheiro para qualquer vício. Isso criava um ciclo vicioso. Butch usava heroína pura desde os 17 anos, injetava LSD nos fins de semana, bebia garrafas de uísque como água, tinha surtos que assustavam a vizinhança. Quebrava móveis, ameaçava suicídio com arma na cabeça, apontava a espingarda para o pai em brigas. Uma vez, durante uma discussão feia sobre dinheiro, encostou o cano no peito do pai e puxou o gatilho. A arma falhou por sorte. Ronald Sr. riu na cara dele, mas o ódio ficou gravado. Butch se sentia tratado como um animal defeituoso, comprado para ficar quieto, mas nunca aceito de verdade. Enquanto isso, via os irmãos mais novos, Dawn, Allison, Mark e John, receberem atenção diferente. Dawn, a irmã mais próxima em idade, era rebelde como ele, mas parecia escapar das piores broncas. As crianças menores eram mimadas de forma saudável. Boas notas, carinho, planos para a faculdade. Butch sentia inveja corrosiva, um veneno que crescia devagar. Por que eles têm uma vida normal e eu sou o lixo da casa? Pensava nas noites insones, ouvindo vozes nos cantos escuros do quarto, vozes que talvez fossem alucinações da heroína, ou ecos da própria raiva falando alto demais. As brigas eram diárias. Portas batendo, ameaças, Louise chorando escondido. Vizinhos contavam que os gritos atravessavam as paredes. Butch já tinha sido preso por pequenas coisas, roubo, posse de drogas. Mas o pai sempre resolvia com dinheiro.
Isso só aumentava a humilhação. Ele se sentia um fantoche controlado pelo medo de perder o conforto fácil. Uma semana antes do massacre, o estopim final, Butch roubou quase $20 mil da concessionária, dinheiro de um cliente importante que ele devia depositar no banco. Inventou um assalto armado. Disse que 2 homens mascarados o renderam. A polícia investigou. Ronald Sr. começou a desconfiar. Numa briga explosiva, olhou nos olhos do filho e disse: "Eu sei que foi você, seu mentiroso. Dessa vez você vai pagar." Butch sentiu o mundo ruir. O dinheiro fácil, a proteção, a ilusão de poder, tudo ameaçado. Nas noites seguintes, as vozes ficaram insuportáveis. "Mate eles antes que eles te matem. Acabe com a humilhação, fique com tudo." Ele planejava há dias, talvez semanas. Escolheu a madrugada, quando todos dormiam profundamente, talvez ajudado por sedativos que a família usava, segundo algumas teorias nunca comprovadas. No julgamento, Butch tentou defesa de insanidade. Jurou que sombras se moviam pela casa, que mãos invisíveis guiavam o rifle, que vozes demoníacas ordenavam cada tiro. Descreveu detalhes vívidos, sussurros dizendo os nomes dos irmãos prometendo paz depois da matança, mas os psiquiatras viram frieza calculada, personalidade antissocial grave, narcisismo patológico. Ele sabia exatamente o que fazia. Condenado a 6 prisões perpétuas consecutivas, passou décadas mudando versões. Uma hora dizia que Dawn começou o tiroteio e ele terminou. Outra culpava a máfia italiana. Outra voltava aos demônios. Morreu em 2021, aos 69 anos, sozinho na cela, levando a loucura inteira com ele. A casa ficou lá, como um cadáver que ainda respira. 13 meses fechada, móveis intocados, fotos da família sorrindo nas paredes, brinquedos das crianças nos quartos agora manchados de sangue seco. O cheiro de morte demorou meses para sair. Vizinhos relatavam luzes acendendo sozinhas à noite. Sombras nas janelas altas que pareciam olhos vigilantes. Em dezembro de 1975, George e Kathy Lutz apareceram. Casal jovem, apaixonado, com 3 filhos pequenos do casamento anterior dela, Daniel, Christopher e Missy, e um labrador preto grande. Compraram a casa por irrisórios $80 mil sabendo do massacre. "É só uma casa grande e barata. Pedras não sangram", disse George confiante abraçando Kathy. Pareciam a família perfeita para recomeçar. Sorrisos largos nas fotos da mudança, planos de reformar a piscina, colocar barco no canal atrás da casa. No primeiro dia, chamaram um padre católico amigo da família para abençoar. Ele entrou animado, jogou água benta nos cômodos, rezou salmos e congelou no corredor do 2º andar, exatamente onde os tiros começaram. Uma voz grave, gutural, não humana ecoou dentro da mente dele. "Saia daqui, nunca mais volte." Sentiu um tapa invisível no rosto. Mãos geladas apertando o pescoço, bolhas queimando nas palmas como ácido. Saiu correndo, quase atropelando os móveis. Ligou imediatamente para os Lutz. "Tem algo maligno aí dentro. Fujam enquanto é tempo." Eles riram. "Padre velho, superstição", disseram. Mudaram mesmo assim. Os primeiros dias foram tranquilos. A casa parecia acolhedora. Luz do sol entrando pelas janelas altas. Depois a loucura começou a rastejar. Devagar, quase imperceptível. George acordava toda noite exatamente às 3h15. A hora exata dos tiros. Suado frio, coração disparado, sentindo uma presença parada ao pé da cama, respirando pesado no escuro. Kathy teve pesadelos horríveis. Acordava levitando alguns centímetros acima do colchão. O corpo coberto de vergões vermelhos profundos, como marcas de garras que ardiam por horas. A filha menor, Missy, de apenas 5 anos, ganhou uma amiga imaginária chamada Jodie. Contava com voz doce. Jodie é um porquinho grande com olhos vermelhos que brilham no escuro. Fica atrás da cortina do meu quarto e diz que essa casa é dela. Odeia barulho. Quer que fique tudo quieto de novo como antes. Portas começaram a bater sozinhas, com força suficiente para rachar madeira. Passos pesados marchavam no andar de cima quando a família toda estava na cozinha. Enxames de moscas pretas surgiam nos quartos no auge do inverno gelado de Nova York, cobrindo janelas e paredes como um véu vivo, mesmo com temperatura abaixo de 0. Lá fora, cheiro de carniça aparecia repentinamente, fazendo todos vomitarem.
No porão, George descobriu um quarto secreto atrás de uma prateleira falsa. Paredes pintadas de vermelho vivo. Um cubículo pequeno que exalava um calor sufocante, como se algo respirasse ali dentro. Não constava em planta nenhuma da casa. O cachorro da família, Harry, enlouqueceu. Latia sem parar para aquela parede vermelha, rosnando como se visse o próprio diabo. George parou de dormir direito, sempre com um frio glacial nos ossos mesmo com a lareira acesa. Kathy envelhecia visivelmente, rugas surgindo da noite para o dia, cabelo embranquecendo em mechas como se algo sugasse sua vida devagar. Gelatina verde viscosa escorria pelas paredes sem explicação. Crucifixos viravam de cabeça para baixo durante a noite. Vozes sussurravam nos corredores após a meia-noite chamando baixinho. Dawn, Allison, Mark, John. George começou a mudar por dentro. Sentia impulsos que não eram dele. Raiva sem motivo, vontade de pegar um machado, ódio inexplicável por Kathy. Passava horas no porão vermelho, ouvindo promessas de poder absoluto, as mesmas que destruíram Butch. Kathy via vultos negros nos cantos dos quartos. Silhuetas pequenas de crianças deitadas de bruços, virando a cabeça lentamente para encará-la. A família começou a desmoronar. Os meninos brigavam com violência. Missy desenhava porcos de olhos vermelhos nas paredes, rindo sozinha. O casamento rachava. A loucura que consumiu Butch parecia ter ficado na casa esperando. Na 28ª noite, tudo explodiu. Móveis voaram pelos cômodos. Sangue pingou do teto da cozinha. Vozes infantis riam nos quartos vazios. No espelho, o rosto de Kathy se distorceu por segundos. George viu, no reflexo da janela, um porco enorme de olhos vermelhos respirando atrás dele. Não aguentaram mais. Fugiram na madrugada de 14 de janeiro de 1976, sem levar nada. Nunca voltaram. Nunca mais foram os mesmos. Contaram tudo em 45 horas de gravações, depois em livros e entrevistas. Investigadores registraram quedas bruscas de temperatura, vozes dizendo saia, objetos se movendo sozinhos. Muitos dizem que foi hoax, outros juram que não. Mas as perguntas continuam. Por que os 6 de Feu estavam de bruços? Por que ninguém acordou com os tiros? Por que o padre teve marcas físicas? Por que George acordava sempre às 3h15? Por que Missy descreveu Jody com detalhes impossíveis? O massacre foi real. O que aconteceu depois talvez tenha sido só o eco dessa loucura, ou talvez algo tenha ficado ali esperando, porque pedras não sangram, mas às vezes